Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o capítulo 19 e versículo 1 do capítulo 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? O Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a gente vê aqui Pedro, aquele discípulo que Jesus o escolhe entre 12 para que ele esteja na liderança dos 12 apóstolos. Aquele que em Mateus 16 Jesus diz: Tu és pedra, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Então é este Pedro que se aproxima do Senhor agora e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Aqui Pedro sente a necessidade de perguntar ao Senhor. A palavra não entra em detalhes qual a motivação da pergunta. Mas se ele se aproxima do Senhor e a pergunta é referente ao perdão: quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? A gente pode raciocinar aqui que talvez Pedro estivesse em meio a uma situação de algum irmão que lhe ofendeu, de alguma pessoa que talvez tenha vindo a ele recorrer novamente o seu perdão. A palavra não nos diz nada em relação a isso, só nos diz que Pedro chegou e fez essa pergunta:
Ou talvez alguém possa ter se aproximado de Pedro e tenha feito essa pergunta e Pedro não soube responder e vai ao Senhor perguntar em relação a isso. Mas o importante aqui, irmãos, é ver que Jesus nos dá uma resposta para Pedro naquele tempo e para cada um de nós, porque, como sempre digo, a palavra de Deus não é um livro de história que se lê e que ficou naquele tempo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é aquela que opera em todos os tempos e ela é direcionada aos povos de todos os tempos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não envelhece e ela não caduca. É palavra que cura, é palavra que salva e é palavra que liberta. Então a resposta do Senhor para mim hoje é: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós sabemos que na matemática 70 vezes 7 vai dar uma soma de 490. Mas se nos determos na pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7. Então aqui a gente dá para entender que essa conta do Senhor é uma conta infinita, não tem fim. Ou seja, se meu irmão pecou hoje contra mim, eu devo perdoá-lo 70 vezes 7 hoje. Se ele pecou novamente amanhã, eu devo perdoá-lo 70 vezes 7. E esta soma se dá infinita, porque o Senhor diz a Pedro: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 quando ele pecar contra ti. Então é uma conta que ela não tem fim, porque se ofender hoje, se ofender amanhã, se ofender depois, ora, ela se renova, esse perdão se renova a cada ofensa. E o Senhor, com tudo isso, está apontando para Ele mesmo. Está apontando para a grande misericórdia do Pai, da qual Ele vem trazer, da grande misericórdia do Pai, da qual Ele mesmo é essa misericórdia viva do Pai. Talvez você, meu irmão, não sei, esteja vivendo uma situação dessa, em que você já se cansou de dar o perdão, de acreditar numa pessoa. Talvez você possa estar agora agarrado à sua razão e dizer: não, eu tenho razão, eu já o perdoei de todas as formas, então eu não tenho mais que perdoar, eu não tenho mais que dar aproximação dessa pessoa a mim, porque quantas vezes eu a perdoei, quantas vezes eu deixei para lá aquilo, então eu estou no meu direito, eu estou na minha razão. Talvez você sim esteja no seu direito, na sua razão. Mas não é isso que o Senhor quer de mim, não é isso que o Senhor quer de você. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos, pela sua infinita bondade e graça, capacidade de viver esta palavra que o Senhor diz: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Se o teu irmão bate a porta do teu coração, não deixe essa porta fechada. Abra a porta, perdoe. Porque com o perdão, o mais beneficiado é nós. Se nós perdoamos, a pessoa primeira a ser beneficiada com aquele perdão somos nós mesmos. Então peçamos ao Senhor a graça de perdoar. E aí o Senhor conta a historinha da qual a gente ouviu aqui, a parábola do servo cruel, onde o Senhor diz que tinha um servo de um determinado reino que devia uma conta enorme mesmo ao rei. E o rei chegou, o dia do rei pedir conta, dele prestar conta. E ele comparece diante do rei, não tem nada a oferecer para sanar sua dívida. E o rei diz: olha, você vai ser preso, a sua família vai ser vendida, os seus filhos, e tudo que você tem vai ser vendido para quitar essa dívida. O homem entra em desespero, começa a chorar, começa a suplicar, começa a pedir, começa a suplicar, começa a chorar, e aí o rei vai e tem compaixão, tem misericórdia. E aí o rei faz o quê, meus irmãos? Perdoa toda a dívida.
Por quê? Porque ele suplicou. A palavra diz assim: porque me suplicastes, eu perdoei a tua dívida. Aquele homem fica muito feliz. Aquele homem sai dali com ar aliviado. Aquele homem sai dali com a paz na sua consciência de não existir mais aquela dívida enorme a qual ele não poderia pagar. E ao sair dali, ele encontra o seu companheiro de serviço, que lhe devia 100 dinários, muito menos do que ele devia ao rei, uma quantia inferior, não se comparava ao valor da qual ele devia. E diz a palavra que ele agarrou na garganta do seu companheiro de serviço, quase o estrangulou, dizendo: paga-me o que me deves, senão vou te meter na prisão. Diz a palavra que aquele servo suplicou: dai-me um prazo e eu te pagarei. Ele não quis ouvir, ele não quis dar prazo, ele não quis dar perdão, ele não quis usar de misericórdia e meteu o homem na prisão. Depois, os companheiros de serviço foram dizer ao rei: Senhor, aquele servo que o Senhor perdoou aquela quantia enorme, encontrou seu companheiro de serviço que lhe devia muito menos, o espancou e o meteu na prisão. E ele, o seu companheiro, pediu um prazo, ele não quis ouvir. Diz a palavra que o rei ficou enfurecido, mandou imediatamente trazer aquele homem à sua presença. E sabe como aquele homem foi recebido? Servo mau. Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu ter compaixão também do teu irmão, do teu companheiro de serviço como eu tive de ti? Pois agora tu irás para a prisão e de lá não vais sair até que me pagues o último centavo. Meus irmãos, esse rei é Deus. Esses dois personagens aqui, esses dois companheiros de serviço, representam nós. Nós somos perdoados uma quantia que nós não tínhamos condição de pagar de maneira alguma. Se vendesse tudo, a gente não tinha condição de pagar a nossa dívida com Deus. Quem foi que pagou? Jesus Cristo. Deus nos perdoou toda a humanidade em Cristo Jesus os seus pecados. E no entanto, nós não temos a alegria do perdão no coração que nos mova a atitudes também de perdoar. E muitas vezes nós nos queremos sair daquilo que é nós que podemos dar. Ou seja, se eu ofendi alguém, eu preciso do perdão daquela pessoa, foi eu que a ofendi. Se alguém me ofendeu, aquela pessoa precisa do meu perdão. E muitas vezes nós queremos nos sair assim: eu não sou Deus para perdoar. Mas aqui na palavra é bem clara. Aqui no versículo 35 do capítulo 18, o Senhor diz o seguinte: assim vos tratará meu Pai Celestial se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo coração. No final desta parábola, no versículo 35, é dito: assim vos tratará Deus se cada um de nós não perdoar o irmão de todo coração. Então, Deus quer que nós perdoemos quem nos ofendeu. Então, não é Deus que vai perdoar, é nós. Assim vos tratará meu Pai Celestial se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Então, não adianta querer fugir. Não adianta. Se eu fui ofendido e o irmão vem me pedir perdão por ter me ofendido, é eu que devo perdoar. Se eu a ofendi e eu fui pedir perdão pela minha ofensa, é o irmão que tem que me perdoar. Não queremos jogar para Deus a responsabilidade, é minha, é sua. Então, meus irmãos, se queremos perdão de Deus, a palavra é bem clara: perdoe. E para que a gente possa rezar o Pai Nosso e não estar rezando uma mentira da qual nós podemos estar mentindo ao rezarmos, quando a gente reza: Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que rezamos: Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então você está dizendo que perdoou os seus ofensores. E você está condicionando, nós estamos condicionando que o Pai só deve nos perdoar porque nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então veja como é a oração do Pai Nosso, como nós estamos inseridos na questão de dar o perdão, que não é só responsabilidade de Deus perdoar ou não perdoar. Deus quer também que eu perdoe, Deus quer também que você perdoe, e a minha atitude e a sua atitude de perdoar vai também gerar no coração de Deus a sua misericórdia, que vai nos perdoar as nossas ofensas. Por isso, amado irmão, amada irmã, possamos entender que a palavra de Deus exige de nós a cada dia a vivência desta palavra. Não basta só ouvir, não basta só também querermos ensinar, pregar e, no entanto, não estarmos comprometidos. É preciso pedir a graça a Deus, pelo Santo Espírito que nos é dado, para podermos viver no nosso cotidiano, no dia a dia, esta palavra que é vida em nossa vida. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê um coração manso e humilde como o dele, para que possamos perdoar 70 vezes 7, ou seja, uma quantia infinita quando meu irmão pecar contra mim, porque todo santo dia nós ofendemos a Deus, e todo santo dia, quando nós nos voltamos para Deus com o coração arrependido e suplicamos o seu perdão, Ele não nega para nós o seu perdão. Que você fique com Deus, eu vou com Ele. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho de hoje. Até a próxima oportunidade aqui no canal, se assim Deus nos permitir. Paz e bem.